Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, fundo novo aqui no canal, um fundo que vocês pediram bastante para eu trazer o acompanhamento e eu quero trazer, iniciando esse mês, né, o Betal 11, o BTG Pactual Agrologística, que é um fundo imobiliário do agro, no mesmo estilo RZTR, embora são imóveis ou são ativos diferentes, mas com a mesma pegada. É um fundo imobiliário do agro, não é um FIAGRO, beleza? Então, mais um mês. É o primeiro mês acompanhando o Betal aqui para vocês. Tem alguns pontos importantes. Como é o primeiro mês, eu vou trazer algumas coisas de histórica para poder ir continuar acompanhando esse fundo. Ele tá com um desconto gigantesco. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês acreditam que é uma oportunidade ou não. Obviamente que eu não estou recomendando aqui, mas queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Até porque vocês vão ver que o desconto entre o patrimonial é muito grande. Então o primeiro mês acompanhando aí é agora de junho, o relatório de junho. O Betal é o BTG Pacto Agrologística. Ele é um fundo, pessoal, que ele tem objetivo de valorização de cotas, aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagens distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. Diferente do, por exemplo, do RZTR, que tem aquelas opções de compra terreno, arrenda o terreno, tem a opção de o comprador recomprar a terra, ou aquela land equity, né, que é comprar a terra, valorizar e vender. No caso do Betal, está muito mais voltado para a logística do agro, né? Ele é um fundo de logística para o agronegócio. Então, ele tem a única coisa parecida com a RZTR, que é um fundo imobiliário do segmento de agro, não é um FIAGRO, mas os imóveis, né, o foco é um pouco diferente. Aqui, ele começou em fevereiro de 21, é administrado e custodiado pelo BTG, gestão do BTG, taxa de administração 1,10 sobre o PL, não há taxa de performance, emitiu uma vez só, tem quase 6 milhões de cotas, código Betal, público investidores em geral. Aqui o que eu falo para vocês, olha só, o valor de mercado dele hoje é 451 milhões, que dá a cota mercado mais ou menos 75,4, hoje ele está em 79,4. Mas olha só o valor patrimonial dele, pessoal, 111. A gente está falando aqui de aproximadamente quase 30% de desconto, né? É muita coisa. Então, alguns pontos que a gente vai tentar, eu vou tentar passar para vocês os motivos desse desconto, mas queria que vocês, como eu falei, queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês acreditam que é uma oportunidade ou não. 84 centavos de pagamento dos dividendos, 11 ativos, 100% de contratos atípicos. Ele tem uma liquidez média de 600 mil reais por dia, 42 mil cotistas. Bom, então em junho agora, pessoal, vou passar primeiro para a questão, quando eu estiver falando dos resultados em si, vocês vão ter que eu vou pegar alguns históricos. Então, o junho, o Betal, ele apurou uma receita de 1,1, bruta, né, e líquida 92 e pagou 84, ou seja, ele está gerando uma receita maior do que ele tem de dividendo, e aqui a gente consegue ver nitidamente o quadro, que ele vinha pagando 73, 71, 68 e a partir de abril ele começou a pagar 84 centavos. E aqui eles explicam que o resultado tem sido impactado pelo pagamento do CRI Andali. E aqui que entra um pouco do histórico que eu quero passar para vocês, para explicar para quem é novo o que aconteceu aqui. Esse CRI Andali, ele tem uma taxa de IPCA mais 6,75. E o que acontece? Esse CRA foi emitido pelo fundo, né, securitizado e foi emitido pelo fundo. E esse CRI, ele tinha um prazo de carência, né, de amortização de 36 meses, ou seja, quem estava pagando, quem estava devendo pro Betal, que comprou esse CRI do Betal, tinha uma carência de amortização de 36 meses, ou seja, nesse período todo de 36 meses, como o CRI, a inflação, esse IPCA mais 6,65, como você não está amortizando esse CRI ainda, você só está pagando os juros e um pouquinho de correção, mas é muito pouco, a grande parte
quase totalidade da inflação vai acruando no saldo devedor. Então, a partir do momento que a amortização começa a ser paga, vai destravando essa inflação acruada. Para você que não sabe o que é inflação acruada, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico o que é inflação acruada. Então, como esse fundo, esse CRI, ele é custodiado, ele é gerenciado pelo próprio BTG, então ele é apurado por regime caixa. Como ele é apurado por regime caixa, então a inflação ela fica acruada. Se ele fosse apurado por regime competência, a inflação seria paga, poderia ser liberada junto com os pagamentos. Mas no caso, como ele é um CRI a trabalhar com regime caixa, toda a inflação é acruada no saldo devedor. Então essa inflação ela é desacruada ou se o CRI é totalmente vendido ou no caso de amortização. Como o devedor começou a amortizar em abril, ele começa a amortizar e a inflação começa a desacruar. Então você tem toda essa inflação que estava acruada, ela começa a sair nesses pagamentos mensais, junto com a amortização. Então o fundo vai liberando essa inflação acruada e a tendência é que com o passar do tempo, com essa inflação toda desacruada sair do saldo devedor do fundo, a inflação só vai ser referente à parcela. Então a tendência é esse rendimento voltar a cair. E pelo que eu dei estudando e olhando todos os documentos, entende-se que esse pagamento deve ficar por volta de 20 meses. Só que aí que tem um ponto. Ele tá pagando o que está vindo de amortização. E se vocês lembrarem, pessoal, a amortização, ele é o valor do patrimônio do fundo. Então, vocês têm que ter isso em mente. Embora ele esteja pagando um rendimento maior, mas como ele está pagando, além dessa inflação toda acruada, ele está pagando a amortização que ele está recebendo, então o PL, a parte de amortização que ele está recebendo do CRI, também reduz o valor do PL proporcionalmente, porque ele está pagando a amortização desse CRI. Então, é só para vocês terem isso em mente, que proporcionalmente o PL do fundo também reduz com o mesmo tamanho do que ele está pagando de amortização desse CRI. Então, só para vocês terem isso em mente. Então, isso aqui justifica que algumas pessoas, inclusive, consideram esse aumento de dividendo, esses 84 centavos hoje, como recorrente, porque são 20 meses, são praticamente quase 2 anos que ele vai pagar não esses 84 centavos, mas esse caminhão de dividendo em relação ao pagamento do pagamento do CRI Andali. E um ponto interessante é que ele considera isso tudo como rendimento, porque se vocês pegarem no próprio informe mensal, não sai nada como amortização, mas de fato ele está distribuindo algo que era do próprio PL do fundo. Então é só para vocês terem isso em mente, por mais que o rendimento ele esteja alto, uma parte disso é do patrimônio, então proporcionalmente é isso que é importante vocês entenderem. E aqui só para a gente fechar isso, eu estava fazendo umas contas aqui, olhando uns dados anteriores, eu estou até anotado aqui, que essa inflação que ele vai receber dá por volta de 18 centavos por cota. Se a gente for pegar aqui, é mais ou menos essa diferença de 65 para os 84 que ele está recebendo. Passado esses 20 meses, que você vai destravar toda essa inflação acruada, e aí só vai ter a inflação da parcela em si, essa vai reduzir para mais ou menos uns 6 a 8 centavos. Então, é o que provavelmente deve cair esse rendimento, né? A gente está falando aqui de 65, 84, seria para 73, 74 centavos o rendimento dele, considerando esse pagamento com a inflação, somente a inflação da parcela, tá? Então, aqui esse é o ponto, nós estamos falando aqui de mais ou menos 20 meses ainda com esse pagamento grande, né, esse dividendo alto referente a esse CRI Andali. Então, eles até falam aqui que eles têm, embora eles tenham, se a gente observar que eles tiveram um resultado maior do que eles distribuíram, eles até colocam que, até para eles manterem uma reserva, né, eles estão guardando 25%
Eles falam aqui, ó, a volatilidade, né, eles seguirá com guides de manutenção de uma reserva gerencial de 25% de distribuição. Eles falam que a reserva é de 22 versus 84 distribuído, e isso é até para poder manter esses dividendos mais altos mais para frente, que é o importante. Por isso até que as pessoas consideram que ele está num preço bom pelo que ele tem pago, né, de rendimento. Se a gente for pensar, ele custando hoje 79 centavos e pagando 84 centavos, ele está com mais de 1% ao mês. E aí eles falam que conforme mencionado nos meses anteriores, a gestão continua confortável com a manutenção e consistência do patamar atual dos dividendos realizados nos últimos 3 meses para os próximos meses. Obviamente que eles não podem garantir isso, né, porque a própria lei impede que eles prometam rentabilidade. Aqui a gente vê a rentabilidade acumulada, obviamente que ele sofreu muito, né, e aqui aqui a cotação dele é negativo comparado inclusive com o CDI, muito em função também que ele teve alguns problemas, obviamente por ser um fundo do agro, e ele também teve uma questão do CRI Serpasa, que a gente já vai falar por ele daqui a pouco. Então aqui a gente vê o fundo, a gente pega os resultados, né? Receita imobiliária 4 milhões, aqui a gente tem receita de CRI 1,8, é bastante coisa. O resultado do fundo hoje 5,5 milhões, que deu 92 centavos, distribuiu 84. Então aqui ele tem 22 centavos ainda para distribuir de reserva que ele vem fazendo essa contingência, e ainda somado a esse valor de receita que ele vai receber do CRI do Andali, Andali, né? Eu ainda estou me acostumando com esse fundo, eu não acompanhava ele, então é só para do CRI Andali, Andali, né? Isso, Andali. Bom, aqui, ó, até eu tô falando aqui, ó, parcela de juros, né, 0,75%. E o outro ponto, pessoal, antes da gente falar sobre o Serpasa, só para mostrar para vocês como é que é o perfil dele hoje, ele é 15% armazém graneleiro, 9% complexo industrial de sementes, deixa eu pegar minha setinha aqui, 22% terminal de transbordo, central de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado e CRI 16%. Parte de locatário, etanol e milho 15%, operador logístico 38%, açúcar e álcool 21%, aqui é etanol de milho, tá? E revenda de insumos 26%, todos os contratos atípicos, como a gente já viu lá em cima. Indexador IPCA, grande parte dos vencimentos a partir de 2031, e os meses de reajuste de 2024, boa parte já foi. Na verdade, praticamente toda a parte de reajuste acontece agora até julho. Aqui os ativos, 2 em Goiânia, 5 no Paraná, 1 em Minas Gerais, 1 Mato Grosso, 1 Bahia e 1 Espírito Santo. Aqui está a distribuição dos ativos. E o portfólio dele são os complexos, né? E aqui é o grande outro ponto que a gente tem, que é o CRI Serpasa. Em abril, na verdade antes de abril, não existia essa fazenda no fundo, ele tinha um CRI, e o Serpasa ficou devedor. Ele era devedor e ficou inadimplente. E passados os meses, ele continuou inadimplente. Em abril, o fundo executou a garantia desse CRI, que foi essa fazenda Santo Antônio. E esse aqui também é um outro ponto que justifica, ou que as pessoas acreditam o fundo está descontado, é que a dívida desse CRI é de 60 milhões. E a fazenda foi avaliada em 84 milhões. Além disso, o fundo tem algumas opções. Ou ele vende essa fazenda, ou o que parece que está acontecendo, é isso que eu vou continuar acompanhando, essa é uma fazenda de cana-de-açúcar. E vai ter colheita agora no segundo semestre. Então, o fundo, ele ainda não está tendo receita dessa fazenda, que é o que vai acontecer agora no segundo semestre. Isso, inclusive, pode aumentar o retorno do fundo. Então esse também é mais um dos motivos que as pessoas acreditam que esse fundo está descontado. Então, em tese, pessoal, se a gente for pegar o valor desse CRI no portfólio, que tinha antes do Serpasa, era de 11%. Então era 11% inadimplente. Talvez seja isso um dos pontos que justifique essa diferença entre o patrimônio do fundo e o
e a cota patrimonial e a cota de mercado. Embora ele tenha trazido para internalizado o ativo, que é maior inclusive que a dívida. Porém, para quitar esse valor, ele teria que vender essa fazenda ou ter esse retorno em termos de rendimento, o que demora. Então esse é um dos pontos que possivelmente a gente tem de explicação para esse desconto, que na minha visão é muito grande, mas é o que eu falo para vocês, eu não tenho ainda informações suficientes para dizer se isso de fato é um desconto ou não, mas eu vou estudar isso, inclusive eu pretendo gravar para os membros do canal, assim como eu fiz com o Pátria Logística, saber se de fato isso se torna o fundo uma oportunidade ou uma cilada ou alguma pegadinha, mas eu vou trazer isso para os membros do canal. Então veja só, aqui são os ativos do fundo. Então ele tem um portfólio adquirido de 555 milhões, cap rate médio excelente, 11,1%, prazo médio de 7,9 anos. Volume negociado, que a gente já falou sobre lá no início, né? Então aqui a rentabilidade, obviamente, dele, ele é judiado pelo mercado, ainda precifica provavelmente por causa dessa questão dessa inadimplência e o que o fundo vai fazer com essa fazenda. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Primeiro mês acompanhando o Betal aí. Se você tem ele na carteira, deixa aqui nos comentários. Queria saber se a sua opinião, se você considera uma oportunidade ou não. E eu vou estudar mais esse fundo para trazer essa minha visão mais analítica sobre a questão de ser oportunidade ou não. Eu vou gravar para os membros isso. Então, se você tiver interesse em ser membro do canal, tem aqui embaixo seja membro, né? E lembrando que eu criei mais um membro aqui, que é o membro Star, que é um membro onde eu vou fazer o acompanhamento mensal da carteira do membro, né? Ajudar nos aportes, é pegar na mão mesmo, né? Então, inclusive, até um pouco, o valor é um pouco mais alto, mas eu acredito que justifique bastante isso, eu tenho certeza que vocês vão ter o retorno esperado. Beleza, pessoal? Então, primeiro mês acompanhando o Betal aí, e eu quero que vocês deixem opinião sobre esse fundo aqui embaixo, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.